Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tô tentando fazer esse vídeo faz umas 3 vezes, gente, e não tá dando certo. Nossa, tá repreendido em nome de Jesus, porque eu tento salvar o vídeo, não vai, e uma hora a bateria acabou, vou descarregar, tá travando, não salvo. Mas eu sei que Deus quer falar com alguém, porque esse vídeo, essa mensagem tá queimando dentro de mim. E esse testemunho que eu quero compartilhar com vocês também. Em nome de Jesus, agora esse vídeo vai. Em nome de Jesus, gente. Porque a gente vê muita gente fazendo vídeo, sabe? Acho que é fácil, mas não é, gente. Tem que editar vídeo, postar. Eu geralmente, quando é vídeo de Deus, assim, eu gravo contínuo e posto. Quando é mais longo pro YouTube. Mas se acontecer algum barulho, tem que interromper, aí a gente tem que ir lá, cortar. E hoje eu tô tentando gravar faz umas 3 vezes e o meu celular não tá indo, gente. Mas em nome de Jesus vai dar certo. Já excluí bastante coisa aqui e Deus tem uma palavra pro seu coração. Hoje eu quero ler lá em João 13, o versículo 7, que Deus use a minha vida para falar com você no nome de Jesus. Vai dizer assim: respondeu Jesus, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Eu vou ler mais uma vez. Respondeu Jesus e lhe disse: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. Amém? Você crê? João 13 tá falando sobre. Tava ali próximo à Páscoa, momento pós a ceia do Senhor, onde Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, inclusive o de Judas. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo e que estava próximo à sua morte. Então, ali naqueles últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, ele deixa ali um ato de servir, um ato de amor e de humildade. Porque os que deveriam lavar os pés ali eram os discípulos de Jesus, porque ele era seus servos, né? E Jesus pega e se põe numa posição de humildade e ato de amor e começa a fazer ali, lavar os pés dos seus discípulos e até mesmo de Judas, né? Então ele mostra ali o seu amor, independente do que ele iria passar, independente do que Judas iria fazer com ele, ele trata Judas da mesma forma que os outros discípulos. Mas diante dessa linda, né, passagem que nos ensina, né, porque Jesus, tudo que ele viveu, tudo que ele nos ensinou, ele viveu na pele, porque é muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar, vai, faz isso, faz isso, faz isso, sendo que eu mesmo não faço. Então Jesus, ele esvaziou da sua glória, ele deixou de se usurpar, ser igual a Deus, humilhou da sua glória e se fez em forma de homem, humilhando a si mesmo, deixando toda a sua honra, toda a sua glória, todo o seu poder, desceu até esse mundo e ele nos deu muitos ensinamentos de como vencermos o mundo, de como vencermos as batalhas que a gente enfrenta, de muitos ensinamentos de amor, de humildade, de atos de servir, ele sendo homem. E ele diz que todo mundo, né, que deve se tomar a sua cruz, seguir a Jesus, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Por quê? Jesus, sendo homem, ele conseguiu. Então, nós hoje temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos dá força, que nos ajuda. Então, nós também conseguimos, sabe? Então, Jesus fez tudo que ele ensina a gente aqui nessa Bíblia, ele viveu na pele para nós seguirmos como exemplo e saber se Jesus, sendo homem, conseguiu, eu também tenho a capacidade de conseguir. Então é lindo o amor de Jesus para conosco, esse amor que entregou a própria vida para morrer por nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje ter novamente a nossa aliança, a nossa conciliação com o nosso Deus, com o nosso Salvador, direito à vida eterna, porque já estava rompido esse direito, né? O homem já não tinha mais contato com Deus, Deus já estava assim, ó, sem esperança. E aí Jesus apareceu e falou: aqui, Pai, eis aqui o Cordeiro vivo, né? E Jesus entregou a sua vida por nós, para que nós hoje pudéssemos ter direito à salvação, à vida eterna. Então, toda vez que a gente erra, que a gente peca, Deus olha lá do céu, ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue de Jesus
Oh, glória a Deus, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas o que eu quero falar hoje é sobre, especificamente, o versículo 7. O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Amém? Glória a Deus. Exatamente foi o que aconteceu aqui nesse momento. Os discípulos ficaram sem entender, mas depois eles puderam compreender que ali era um ensinamento, né, de Jesus para que eles também pudessem seguir, né, esse ato de servir, de se humilhar a si mesmo, de amor. E o que eu quero dizer para vocês é, independente do momento que você está vivendo hoje, você tem que confiar em Deus, que Ele sabe de todas as coisas e que Ele tem o melhor para você. É muito difícil confiar em Deus quando tudo está fora do nosso controle, quando a gente já não sabe mais o que fazer, quando é tantas lutas, tantos problemas, tanta adversidade e a gente fica sem saber. Mas eu quero te dizer que você nem sempre precisa saber, mas que sempre você precisa confiar em Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que a gente espera, mas não vê. E às vezes você não tá vendo o agir de Deus diante desse momento difícil, mas confie que Ele está do seu lado, cuidando de tudo. Às vezes aquela porta se fechou e você não consegue compreender, aquele relacionamento terminou e você não consegue compreender. Às vezes a enfermidade, a doença, a adversidade chegou até a sua casa e você não consegue compreender. Mas eu quero te dizer que o Senhor está cuidando de tudo, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que diante desse momento você não está conseguindo ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, apenas confia, assim como foi com Jó. A palavra do Senhor nos diz que Jó passou por tantas coisas, porque Deus permitiu, porque até para o inimigo tocar em tudo que ele tocou na vida de Jó, ele tinha que ir até Deus pedir permissão. E se Deus permitiu, ele tinha um propósito maior, porque Deus não desperdiça sofrimento sobre a vida de um justo. E o que a palavra nos diz? Que Jó foi firme. Jó não merecia porque ele era um homem íntegro, reto. Até os seus amigos diziam que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele tinha pecado contra Deus, e na verdade não era. Deus sabia que Jó ia permanecer fiel ali, né? Teve um momento que Jó murmurou, sim, só que Jó foi fiel. E o que Deus fez? Honrou a fidelidade de Jó, porque Jó disse, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E Jó continuou firme, fiel ao Senhor, e o Senhor fez questão de honrar Jó, porque a palavra diz que Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Então eu quero dizer para você que está passando por um momento difícil na sua vida hoje, erga sua cabeça, confie em Deus, porque o inimigo quer fazer você se desesperar, quer fazer você não confiar em Deus diante desse vendaval, diante dessa turbulência, diante dessa tempestade. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer, você não está compreendendo hoje, mas amanhã você vai saber, você vai ver que eram as mãos de Deus sobre essa situação. E eu quero dizer para vocês um breve testemunho da minha vida sentimental, que serve de encorajamento para você diante dessa luta que você está vivendo. No momento da minha vida, eu passei por um fim conturbador de um relacionamento, aonde eu passei por uma humilhação e fui chamada de um nome muito forte, traidora. Segundo essa pessoa, que era esse ex-relacionamento meu, eu havia traído ele devido a uma calúnia que inventaram ao meu respeito. E eu não entendia, não compreendia, questionava a Deus, mas depois que tudo passou, gente, eu levantei as mãos pro alto e agradeci a Deus. Por quê? Às vezes, gente, até diante da dor, às vezes não, até diante da dor, Deus tem um propósito. Se aquele meu ex-relacionamento, meu ex-namorado, não tivesse largado de mim, hoje eu estaria com ele. Em um relacionamento conturbado, um relacionamento tóxico, abusivo, contra a vontade de Deus, mas Deus preferiu tirar ele da minha vida, fazer com que ele tivesse essa visão distorcida de mim, porque não importa o que o homem diz sobre você, o que importa é que você realmente é, o que Deus sabe que você é, porque eu tentei provar a todo momento que eu não tinha traído ele, que era mentira, que era uma calúnia, mas ele não deu ouvido, mas porque Deus às vezes
cega assim as pessoas. E Deus fez isso porque se não fosse ele pôr um ponto final, eu não teria coragem. Então Deus às vezes, ele permite coisas que a gente não entende, mas hoje eu agradeço a Deus porque através desse fim de relacionamento, gente, conturbado, difícil, desse momento difícil, eu me humilhei mais a Deus, eu me aproximei mais de Deus e me entreguei totalmente a Deus. Foi quando eu abri meu canal no YouTube, quando eu comecei a fazer vídeo, senti o primeiro amor de Deus, porque quando eu tava naquele relacionamento, eu queria muito ajudar esse meu ex a ser salvo, ir pra igreja, sendo que na verdade nem eu tava firme na igreja, porque aquele relacionamento tava me corrompendo, e como um cego vai guiar outro cego, não dá, gente, os dois vão cair num buraco, e a palavra é bem clara, não há comunhão entre o bem, entre a luz e as trevas, não há, entre o mal e o bem, não há, e eu tava insistindo numa coisa que não era da vontade de Deus, então Deus preferiu me ferir ali, me tirar dali na dor, para que hoje eu pudesse viver a promessa de Deus, a totalidade da promessa de Deus, porque hoje, graças ao meu bom Deus, eu tenho um casamento, tenho um marido que eu amo, um marido que me ama, que apesar das lutas que a gente enfrentou nos primeiros meses de casado, nos anos de casado, que não foi fácil, as pessoas que estavam do nosso lado acompanhou e viu, me deu uma depressão muito forte, o inimigo atacou com todas as forças, mas aquilo que Deus une, o homem não separa. Eu amo meu marido, sou muito feliz com o meu lar, com a minha família, e é muito mais do que eu sonhei, gente. Deus, ele é lindo, Deus, ele é maravilhoso, e eu sei que ele tá lapidando meu marido pra obra que ele tem nas nossas vidas, e que a cada dia mais o amor de Deus vai reinar sobre as nossas vidas. E eu falo, gente, que se eu não tivesse me libertado daquele relacionamento, hoje eu não estaria vivendo isso. Então, às vezes, nós não entendemos o que a gente está passando, o que Deus está fazendo na nossa vida, mas a gente não precisa entender, como eu disse, mas a gente tem que confiar, e eu confiei em Deus, e Deus trouxe o meu prometido, o meu escolhido, que é meu esposo. Então, independente do momento que você está passando hoje, saiba que a palavra diz que até a sabedoria do homem é considerada loucura diante da grandeza da sabedoria de Deus. Então, às vezes você olha um caminho e acha que ele é lindo, que ele é maravilhoso, como diz a palavra, mas ele leva à morte, ele leva ao abismo, porque nossa visão, ela é limitada, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 30 segundos, mas Deus sabe de todas as coisas. Então ele prefere que você perde coisas, pessoas, do que perder a presença dele, e é assim que Deus faz nas nossas vidas. Então não fique questionando o agir de Deus, somente confia, Senhor, eu confio, independente do que está acontecendo, eu confio, e busque cada vez mais se aproximar de Deus, para ele revelar para você qual é a perfeita, boa e agradável vontade dele na sua vida. E é essa palavra que eu quis trazer para vocês confiarem mais em Deus. Por mais que vocês não estão entendendo, confie, sabe? Às vezes nem tudo é o inimigo, não. Porque Deus, ele faz do jeito dele, gente. Ele faz do jeito dele. E a obra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa sobre as nossas vidas quando nós se permite a cair na mão do oleiro. Ele nos lapida, ele nos molda para uma linda, gente, uma linda obra. Uma obra salvadora, uma obra incrível que ele tem nas nossas vidas. Então não se apegue a bens, coisas, pessoas, não. Se Deus quiser tirar, que ele tire, sabe? Se ele quiser fazer, que ele faça. Se entregue totalmente a Deus e confie na vontade de Deus, sabe? Porque Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. E todos aquele que o ama, que busca a vontade de Deus, Deus endireita as veredas, os caminhos dessa pessoa. E às vezes você vai ter que perder, porque pro novo de Deus entrar na sua vida, o velho tem que sair. E isso é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Por mais que vocês não estão entendendo, se você está sob a graça de Deus, você confia, porque ele sabe de todas as coisas e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Erga a sua cabeça, porque às vezes está um tornado aí, um vendaval, e o inimigo tá fazendo você distorcer a sua visão, como naquele dia que eles estavam no mar, os discípulos do Senhor estavam lá no mar, e eles viram algo andando sobre as águas e não conseguiram visualizar que era Jesus. Aí Pedro fala: se é você, Jesus, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala: vem, Pedro, anda sobre as águas. E Pedro começou a viver o milagre, só que aí ele tirou os olhos de Jesus, focou no problema, na tempestade, e ele começou o quê? A afundar. Mas ele clamou o nome de Jesus, Jesus estendeu a mão
mão e levantou Pedro. Então é assim, o inimigo às vezes vai fazer com que a gente tire os olhos de Jesus e foque pra tempestade, pra adversidade, sabe? Mas que você venha manter os seus olhos fixos em Jesus, independente do que tá acontecendo na sua circunstância, confiando de que é Jesus que tá no barco da sua vida, que é Jesus que tá no controle da sua vida. E tem um salmo que eu amo muito, que quando eu tava passando por esse período que eu falei pós-relacionamento, que eu tava muito triste, e eu li ele num carro, e ele ficou gravado assim, ó, cravado na minha alma, que fala: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Então que você coloque em prática isso. Esse momento difícil que você está vivendo, Deus tem um propósito. Você não entende hoje, mas amanhã você vai agradecer. Busque primeiramente fazer a vontade de Deus, viver para Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E confie que as demais coisas Ele vai acrescentar. Eu sofri, eu chorei, passei por muitos momentos difíceis, mas em todos eles o Senhor era comigo. Ele me deu graça, Ele me deu vitória. Não foi para minha morte, não foi o fim. E eu venci. Hoje eu tô aqui para testemunhar com vocês esse período difícil que eu passei, e eu consegui, depois desse vendaval, ver que o Senhor estava comigo e Ele sempre esteve comigo, me dando graça e vitória. E hoje, para que eu vivesse essa promessa da minha vida que eu vivo hoje, que é o meu casamento, eu tive que passar por muitos momentos difíceis, mas eu não conseguia compreender. Mas hoje eu sei, como é que diz, mas depois tu saberás. E hoje eu sei que foi Deus, e é sempre Deus, e Ele sempre faz o melhor por nós e para nós. Que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus, e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Se esse vídeo falou com você, curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal para esse canal crescer cada vez mais para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, e eu espero você no nosso próximo devocional. E tchau, tchau!